Feche teus olhos agora, fale com Deus. Esta é a primeira mensagem deste ano de 2025 que você está recebendo, que nós estamos recebendo. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, fale conosco, que a Tua palavra nos dê direção, orientação, sabedoria, instrução para cada dia deste novo ano. Amém, irmãos? A própria Escritura se define dizendo: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor seja para mim, para você, para todos nós, neste ano, como em todos os anos da nossa vida, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Querido Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, cantamos louvores, adoramos a Ti, desejamos receber a palavra, a mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, eu peço a Ti, fale ao meu coração, e através de mim, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, fale também ao coração da Tua igreja. Abra o nosso entendimento, ó Deus, nos dê compreensão acerca daquilo que o Senhor vai tratar, e que a Tua palavra seja exatamente para nós aquilo que ela diz ser: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que sejamos guiados e orientados, ó Deus, no decorrer de cada dia deste ano, através da Tua palavra, e que dela não desviemos, ó Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos ser fiéis àquilo que nós temos aprendido e iremos aprender de Ti através do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Eu quero ler um texto, irmãos, que, a bem da verdade, os irmãos que caminham conosco já há algum tempo, talvez vão até pensar: poxa, mas o pastor só tem esse texto aí para o início do ano. A Bíblia está recheada de textos, mas é este que o Senhor coloca sempre em meu coração, e eu quero compartilhar com você. Deuteronômio capítulo 11, nós vamos ler dos versos 10 ao 12. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Amém, igreja? Amém? Por gentileza, lá em cima na técnica, um pouquinho mais de volume aqui para mim, por favor. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regava com os teus pés como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Isso é maravilhoso. Amém, igreja? Isso é tremendo, não é? Saber que Deus levava o seu povo para uma terra diferente daquela que até então ele conhecia, o povo hebreu conhecia, porque o povo hebreu estava no Egito, 430 anos escravizado no Egito, iria para uma terra nova, para uma terra diferente, muito diferente daquilo que eles conheciam, mas uma terra onde os olhos do Senhor estaria sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Os irmãos que estavam conosco, ou estiveram conosco, nesses últimos cultos do mês de dezembro, ouviram o pastor anunciando o tema para a nossa mensagem de hoje.
do início da nossa campanha Projeto de Vida para 2025. Não sei se você conseguiu guardar o tema, mas o tema da nossa mensagem hoje é: o que esperar de 2025? O que esperar? E nós fizemos uma colocação que eu gostaria de estar repetindo para você quando nós anunciamos este culto e o tema desta mensagem. O que esperar de 2025? Por conta de todo o cenário que se apresenta diante de nós, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, o que esperar de 2025? Quando você olha para os indicadores econômico, político, climático e social, a pergunta se repete: o que esperar de 2025? Você consegue pensar nisso? É este mundo que nós estamos vivendo, da forma como ele se apresenta aí diante de nós todos os dias, através dos noticiários, da televisão, da internet, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, os indicadores da economia global, os indicadores da política global, não estou falando só do Brasil, os indicadores sociais, climático. O que esperar de 2025? Quando o Senhor me deu essa mensagem, irmãos, me veio algo ao coração, dentro daquilo que o Senhor falou e que eu quero compartilhar com você. Um especialista em marketing, quando ele vai fazer uma palestra, ou qualquer palestrante, especializado num assunto, num tema, ele elabora a sua palestra, e ele discorre sobre a sua palestra, deixando sempre o clímax, o ápice daquilo que ele vai tratar para o final, como uma chave, para segurar a atenção da plateia, para segurar a atenção dos ouvintes, para que a atenção esteja presa ali à sua palestra. Então, sempre o ápice de uma palestra, de uma mensagem, fica para o seu final. Mas eu não sou nenhum especialista em marketing, eu sou um pregador da palavra de Deus. E, portanto, nós não seguimos as técnicas para prender a tua atenção, nem para prender o teu coração. Porque quem prende a minha atenção e a tua atenção é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Não precisamos usar de técnicas, de retóricas, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você. Por isso, aquilo que deveria, talvez dentro de uma palestra, ficar para o final, eu quero já te entregar no início. Amém, irmãos? O que esperar de 2025? Quando você olha para tudo isso que está acontecendo, o que esperar de 2025? Preste atenção. A chave da vitória para o crente, a chave da nossa vitória para vencermos em 2025 e em todos os anos da nossa vida, é não olharmos para as circunstâncias, mas sim para o nosso Deus. Amém, irmãos? Nós dissemos, quando você olha para aquilo que está acontecendo, quando você olha para os indicadores, o que você pode esperar de 2025? Mas na realidade, meu querido irmão e irmã, nós que cremos no Senhor, que conhecemos a palavra, nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para aquilo que está acontecendo, nós não temos que olhar para indicadores econômicos, políticos, sociais. Eu e você, se quisermos vencer em 2025 e em todos os dias da nossa vida, nós temos que olhar para o Senhor. Essa é a chave da vitória, olhar para o Senhor. Eu quero aqui compartilhar com você 2 versículos da palavra de Deus que vai dar clareza para aquilo que o Senhor está falando conosco. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós vamos ler na versão NVI, 2 Coríntios 5, 7. O que diz o texto, irmãos? Pois vivemos por fé
e não pelo que vemos, pois vivemos por fé. Então não é olhar para cenários, não é olhar para circunstâncias, não é olhar para indicadores, não é olhar para aquilo que o noticiário da televisão, da internet está nos reportando, ainda que aquilo seja fato. Amém, igreja? Nós não somos negacionistas, não. Não, isso não, não. O mundo está um caos. Você lembra lá no início? Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra pode estar um caos, mas o Espírito do Senhor está trabalhando. Amém? O Espírito do nosso Deus está trabalhando. Por isso, você que é um crente em Jesus Cristo, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que conhece a palavra de Deus, vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais um versículo, ainda em 2 Coríntios, agora capítulo 4, verso 18. O texto diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Amém? Se você fixar os teus olhos naquilo que você está vendo aí todos os dias, naquilo que acontece no mundo, você não vai encontrar firmeza, você não vai encontrar base, você não vai ter alicerce para caminhar, para conquistar, para progredir, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, é instável, não tem estabilidade, não tem firmeza. Mas aquilo que nós contemplamos através da fé, porquanto a palavra de Deus nos diz, e nós já lemos isso, não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Outro texto vai dizer que o justo viverá da fé. Nós que andamos e vivemos pela fé, não estamos firmados naquilo que é transitório, mas estamos firmados naquilo que é eterno. E o que é eterno? Eterno é o nosso Deus e a sua palavra. Isso é eterno. Amém, igreja? Leis humanas, decretos humanos, resoluções humanas mudam todo dia. Todo dia, todo dia, toda hora. Toda hora. E eu fico pensando, nós temos aqui no nosso meio irmãos que são advogados, nós temos irmãos que são contabilistas, pessoal da área contábil, jurídica, o sofrimento que deve ser para poder acompanhar a mudança das leis, diariamente. Mas eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, porque a lei do Senhor é imutável. Aquele que Ele falou lá no princípio vai permanecer até o final dos tempos. Enquanto este mundo existir, nenhum tio, nenhum jota da sua lei cairá por terra. Por isso, meu querido irmão e irmã, não fixe os teus olhos naquilo que você vê. Não firme o teu coração naquilo que você está ouvindo, mas sim no Deus que você conhece e na palavra deste Deus que você conhece. Amém? Então esta é a chave da vitória. Nós não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para aquilo que está acontecendo, mas sim firmarmos no Senhor nosso Deus. Nós lemos no início aqui Deuteronômio capítulo 10, aliás capítulo 11, versículos 10 ao 12. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, mas a terra que vocês passam a possuir é uma terra de montes e vales. Vocês comerão dela, vocês beberão dela, e os olhos do Senhor estarão sobre ela continuamente, desde o início até ao final do ano. Eu quero aqui, irmãos, na mensagem de hoje, fazer uma analogia, fazer uma comparação entre a conquista de Canaã, a conquista desta terra, que Deus aqui através de Moisés estava falando aos filhos de Israel, com o ano que nós estamos iniciando. Fazer uma comparação, eu creio que você vai entender aquilo que Deus tem para falar. Preste atenção. Para os filhos de Israel, para os hebreus que estavam no Egito, conforme o pastor já disse, 430 anos escravizado, Canaã era uma terra desconhecida. Amém? Eles nunca haviam pisado nela. Era uma terra que ainda tinha que ser conquistada.
Era uma terra que ainda tinha que ser explorada. O Senhor trouxe promessa já feita desde Abraão, e repetida depois através dos demais patriarcas, Isaac, Jacó. Deus confirma essa palavra a Moisés, Deus confirma essa palavra para o povo, de levá-los à terra que mana leite e mel. Mas a terra não era uma terra conhecida, não era uma terra em que eles haviam colocado os seus pés. Eu disse agora que nós queremos fazer aqui uma analogia com o ano que nós estamos iniciando. Para os filhos de Israel, Canaã era uma terra desconhecida, uma terra que eles ainda não haviam pisado, uma terra a ser conquistada e explorada. 2025 para nós é uma terra desconhecida para ser conquistada e explorada. Amém? Você já conhece 2025? Você já andou em 2025? Nós conhecemos o que passou. Amém? Se nós perguntarmos a respeito de 2024, cada um de nós temos a nossa história para contar a respeito de 2024. Mas 2025 para todos nós ainda é uma terra desconhecida. Sim ou não? É uma terra que nós não andamos ainda, que nós não caminhamos. 2025 é para mim e para você ainda uma terra a ser conquistada. 2025 é para mim e para você, para todos nós, você que está em casa, uma terra a ser explorada. Como Canaã era uma terra a ser conquistada e explorada pelos hebreus que haveriam de entrar nela, e logo estariam nela, como eu e você já estamos no ano de 2025. O que era a terra de Canaã para os hebreus? O que seria para os filhos de Israel aquela terra que o Senhor disse que mana leite e mel? Canaã representava para os filhos de Israel desafios e oportunidades. Tudo que nós dissermos aqui, eu quero que você faça um link com o ano que nós estamos começando. Amém? Canaã era para os filhos de Israel uma terra de desafios e oportunidades. 2025 é para mim e para você um ano de desafios e oportunidades. Você está entendendo isso? Não caminhamos ainda, não entramos ainda, não conquistamos ainda, não exploramos ainda. Como Israel também não havia entrado em Canaã. Mas Canaã seria para os hebreus uma terra de desafios e oportunidades. 2025 é para mim e para você um ano de desafios e de oportunidades. Mas preste atenção, nós que conhecemos a história desse povo que entrou em Canaã, que conquistou Canaã, que explorou a terra de Canaã, nós sabemos que eles tiveram que enfrentar muralhas, derrubar muralhas e enfrentar gigantes. Era uma terra de desafios e oportunidades. Já dissemos que a terra deveria ser conquistada, portanto, os desafios fazem parte do processo. É preciso derrubar muralhas, é preciso vencer gigantes. Amém? Eles entrariam na terra, uma terra que o Senhor prometeu, uma terra abençoada. Mas simplesmente eles iriam entrar e as coisas estariam ali às mil maravilhas, sem nenhum esforço, sem nenhum empenho, sem nenhum trabalho, sem nenhum sacrifício, sem nenhum desafio. Seria assim? Foi assim? Não foi. Amém, igreja? Todos nós sabemos. Eles tiveram desafios a enfrentar. Muralhas tiveram que cair por terra. Gigantes tiveram que ser tombados para que eles pudessem possuir aquela terra que o Senhor estava lhes dando. Preste atenção. Conosco não será diferente. Obstáculos, dificuldades de várias formas, são muralhas e gigantes que se apresentam diante de nós. São os desafios que temos que enfrentar e fazem parte do processo. Amém? O que esperar de 2025? Um ano de
desafios e oportunidades. Os desafios, eles virão. Muralhas este ano na minha vida, na tua vida, terão que cair por terra. Muralhas que, assim como os filhos de Israel neste momento aqui, eles não sabiam, eles não conheciam, eles não tinham entrado na terra. Eles nem imaginavam que seria Jericó, eles nem imaginavam que seriam as muralhas de Jericó. Eles sabiam que eles teriam desafios. Eu não sei quais são as muralhas que vão se levantar à minha frente durante este ano de 2025. Eu sei aquelas que eu enfrentei em 2024. Eu não sei quais são os gigantes que vão se apresentar diante de mim em 2025. Eu sei aqueles que tombaram em 2024. Mas em 2025, com certeza, na minha vida e na tua vida, haverá desafios. Sim ou não? Pelo amor de Deus, não espere coisa diferente, meu querido irmão e irmã. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, muitas pessoas se decepcionam com a palavra de Deus, muitas pessoas se decepcionam na fé, porque elas não são ensinadas devidamente, claramente. Não espere conquistas sem batalhas, não espere conquistas sem lutas, não espere conquistas sem desafios. Amém? Nós dissemos aqui, os desafios, as lutas, as muralhas, os gigantes, fazem parte do processo. Fazem parte do processo. E eu e você já ouvimos, mais que uma vez. E talvez se alguém não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Preste atenção. Já ouvimos que quem não suporta o processo não vive o propósito. Amém? Quem não suporta o processo não vive o propósito. Nós estamos começando hoje uma campanha, Projeto de Vida para 2025. Poderia chamar propósito de vida. Quer viver o propósito? Então tem que suportar o processo. Amém? Sim ou não? Quem quer viver o propósito tem que estar disposto a suportar, a passar pelo processo. A fazer com que muralhas venham cair por terra no nome do Senhor, a fazer com que gigantes sejam tombados no nome do Senhor. Viu? Não espere nada diferente do que vitórias conquistadas depois de muralhas derrubadas e depois de gigantes tombados. Muito bem. Agora preste atenção, irmãos. Nós conhecemos a história do povo hebreu, dos filhos de Israel, que depois, sob a liderança de Josué, entraram na terra e possuíram a terra. Aqui, até este momento em que nós lemos Deuteronômio capítulo 11, o povo estava sendo liderado por Moisés. 40 anos Moisés peregrinou com aquele povo pelo deserto do Sinai, de Sim. Mas agora, sob o comando de Josué, este povo entra na terra e este povo conquista. Mas a conquista de Israel, a conquista dos hebreus sobre a terra de Canaã, nos seus episódios, traz para mim e para você ensinamentos profundos. Traz para nós ensinamentos importantes, que eu gostaria que você observasse. São pontos, são situações que nós temos que ficar atentos. São áreas das nossas vidas que nós temos que cuidar, que nós temos que vigiar. Amém? Porque quando nós falamos de muralhas, quando nós falamos de gigantes, nós estamos falando de desafios, principalmente gigantes, se trata de pessoas, são oposições que muitas vezes querem nos colocar no chão, querem nos derrotar e impedir a nossa conquista. Então eu quero aqui fazer uma análise rápida com você, da conquista do povo de Deus sobre a terra de Canaã, observar alguns pontos para que eu e você, no decorrer deste ano de 2025, possamos vigiar em determinadas áreas, precisamos cuidar de determinadas áreas, precisamos ter certas posturas
para que verdadeiramente possamos conquistar, explorar, né, e recebermos a bênção, desfrutarmos da oportunidade. Dissemos que Canaã para os filhos de Israel seria uma terra de desafio e oportunidades. 2025 para mim e para você é um ano de desafio e oportunidades. Mas para que estas oportunidades se concretizem, para que estas oportunidades se tornem realidade na minha vida e na tua vida, olhando, mais uma vez estou repetindo, olhando para aquilo que os filhos de Israel fizeram, nós temos que vigiar em alguns pontos muito importantes que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro ponto, preste atenção. Se você estiver anotando, anote, porque isso é importante. Se não estiver anotando, memorize, porque isso é importante. Primeiro ponto aqui, para que nós sejamos bem-sucedidos, olhando a conquista da terra. Primeiro ponto, dominar a cobiça. Dominar a cobiça. Aqui uma definição. A cobiça é um sentimento humano que pode ser definido como um desejo intenso e descontrolado de possuir algo proibido. Vai prestando atenção. A cobiça é um sentimento humano que pode ser definido como um desejo intenso e descontrolado de possuir algo proibido, ou mesmo algo lícito, mas que não é para aquele momento. Então observe bem que aqui já tem duas coisas importantes. Vamos falar de mais uma. Duas coisas importantes a respeito da cobiça. Primeiro, ela pode ser um desejo descontrolado, um desejo intenso e descontrolado de possuir alguma coisa que não é lícita para o povo de Deus. De ter ou de fazer algo que não é lícito para o homem de Deus, que não é lícito para a mulher de Deus. Então nós temos que vigiar o nosso coração nesta área, se aquilo que nós estamos querendo, se aquilo que nós estamos buscando, se aquilo que nós estamos fazendo, verdadeiramente é lícito aos olhos do Senhor, está alinhado com a vontade do Senhor. Por isso que eu sempre oriento os irmãos, quando nós começamos a tratar sobre o projeto de vida para o ano seguinte, irmãos, orem a Deus, busquem de Deus direção, orientação, para que tudo quanto você colocar ali no teu projeto esteja alinhado com a vontade de Deus, para que aquilo que você colocar no teu projeto não seja uma cobiça, não seja um desejo intenso e descontrolado por alguma coisa que não lhe cabe, que não lhe pertence, que não é próprio para o povo de Deus. Mas também, aqui dentro desta definição de cobiça que demos, pode ser algo lícito, pode ser algo realmente que seja abençoador, mas que de repente não seja para aquele tempo. E quando nós queremos algo e desejamos algo e não sabemos esperar o tempo de Deus, nós podemos cometer o erro de trazermos, ao invés de bênção, trazer maldição sobre nós. Poxa, mas qual é o problema eu desejar isso? É pecado? Tem alguma coisa errada nisso? Não, de repente não. Mas você está apto para aquilo? Você tem condições para aquilo? É o tempo de Deus para você desfrutar daquilo. Então, mesmo sendo algo lícito, que não tem nenhuma sombra de pecado, precisamos entender se aquele é o tempo de Deus. Porque se fizermos algo, movidos por um desejo intenso e descontrolado, por alguma coisa que ainda seja lícita, isto também é uma cobiça. Amém, igreja? Então, 2 pontos. Primeiro, desejarmos alguma coisa que não seja lícito para o povo de Deus, ou mesmo sendo lícito, não saber esperar o tempo necessário, ou a definição mais popular de cobiça é desejar aquilo que pertence a outra pessoa. O que é seu, é seu. Se Deus quiser dar algo para mim semelhante ou não, é com Deus.
Mas tem pessoas que fazem, queridos irmãos, o que não tem condições de fazer, porque elas querem ser igual ao outro, ter o que o outro tem. Vai na casa de fulano, volta para casa, tem que trocar a geladeira, porque a minha geladeira não tem condição. Vai visitar um parente, volta para casa, tem que trocar o sofá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Eu já ensinei isso aqui em outras oportunidades, não é tema da nossa mensagem, mas uma das grandes bênçãos para a minha vida e para a tua vida, uma das grandes bênçãos para a vida do povo de Deus é o contentamento. Contentamento, estar contente, feliz. Se Deus quiser acrescentar, amém, mas o que Ele já me deu, eu estou feliz, estou contente. Amém, igreja? Não que não devemos ter sonhos, não que não devemos ter aspirações, é para isso que nós fazemos o projeto de vida, mas nós temos que ser ensinados e fazermos a coisa certa, sim ou não? Amém? Então preste atenção, nós estamos falando aqui de algumas coisas que nós precisamos vigiar e algumas posições que devemos tomar. A primeira delas é dominando a cobiça. O exemplo de Acã, voltamos agora lá na conquista de Canaã. O exemplo de Acã é característico da cobiça. Ele tomou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, que estava proibido pelo Senhor, e enterrou na sua tenda. Você se lembra disso? Deus disse, olha, tudo o que tiver em Jericó tem que ser destruído, é anátema. Nada, absolutamente nada, tem que ser preservado, tem que ser guardado. Mas a palavra de Deus diz que Acã, um dos soldados de Josué, ao ver uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de 50 ciclos, a cobiça tomou conta do seu ser, e ele tomou aquilo, sabendo que era proibido, foi e escondeu na sua tenda. Se ele tivesse uma consciência tranquila a respeito daquilo que ele estava fazendo, não precisaria ter escondido, sim ou não? Quer dizer, ele já fez de forma consciente, sabendo que estava errado. E aí o que aconteceu? Ao invés de ser bênção para a sua vida, bênção para o povo de Israel, foi maldição, porque na próxima cidade que eles deveriam conquistar, houve uma grande derrota. Nós não vamos entrar aqui na história, porque você conhece. Nós estamos falando aqui a respeito da cobiça de Acã. Acã cobiçou o que não era lícito para o povo de Deus, e trouxe maldição para ele e para todo o povo de Israel. Não podemos ultrapassar o limite daquilo que é permitido por Deus. Não podemos ultrapassar o limite daquilo que é permitido por Deus, que esteja alinhado com a sua vontade. Amém, irmãos? Nem que seja algo lícito, mas se não for para 2025, se for para 2026, ou se for para 2027, vai acontecer no tempo de Deus como bênção para a tua vida. Se quiser antecipar aquilo que Deus tem para você, para o ano que vem, trazer para esse ano aqui, se estiver desalinhado com a vontade de Deus, isso não vai ser bom. Então, tire do teu coração, em qualquer área da tua vida, aquilo que possa ser definido como cobiça. Estamos falando, irmãos, de conquistar 2025. Estamos falando a respeito de desafios e oportunidades para 2025. Quero trazer mais um ponto para você. Mais uma área da nossa vida em que nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com alianças. Alianças. Alianças, elas são muito importantes. Alianças, elas têm um peso espiritual muito forte, muito grande, que nós precisamos entender. Viu? E qualquer tipo de aliança que você fizer com pessoas, em que área for, e que não estiver alinhado com a vontade de Deus, isso pode ser problema para a tua vida. Preste atenção.
Alianças aos olhos de Deus é coisa séria. Deus não permite que seus filhos quebrem aliança. Por isso é preciso cuidado ao fazer uma aliança. Com quem você tem andado? Com quem você tem empenhado a sua palavra, a sua vida? Com quem você tem dividido a sua vida? Com quem você tem dividido os projetos que Deus deu para você? Pastor Antônio, que está ali atrás, na noite de domingo, na manhã e na noite de domingo, no seu testemunho que ele deu aqui, ele fez uma citação a respeito de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E se você estava aqui, você ouviu, ou você conhece a história, ou você lê lá na palavra de Deus em Gênesis, você vai perceber que as coisas só começaram a fluir na vida de Abraão depois que ele e seu sobrinho se separaram. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando Deus falou com Abrão, lá em Ur, na Caldeia, Deus falou para que ele e Sara, sua mulher, e a palavra de Deus é clara, a palavra do Senhor diz para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão tinha que sair dali, ele e Sara, sua esposa. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Abraão sai com Sara e com Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão. E as coisas não fluíram na vida de Abraão. Ao contrário, a palavra de Deus diz que eles começaram a se contender, Os pastores de um e de outro começaram a brigar, até que houve a cisão, a separação. E aí Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou ali na área de deserto. Mas foi ali na área de deserto, depois que esta aliança foi rompida, é que realmente Deus começou a trabalhar e a prosperar na vida de Abraão. Então, preste muita atenção. Nós começamos um ano, principalmente os mais novos, e até mesmo aqueles que já têm mais idade, começamos um ano cheio de desejos, cheio de vontades, cheio de planos, de sonhos, e de repente nós pensamos, puxa vida, eu vou fazer um negócio, vou abrir um negócio, e aí busca uma sociedade, e às vezes busca uma sociedade com pessoas que não estão alinhadas com o coração de Deus, não estão alinhados com a vontade de Deus, e fatalmente é só uma questão de tempo para a pessoa saber que aquilo não deu certo. Não deu certo e não vai dar certo. E aliança é uma coisa muito séria, porque depois que você faz uma aliança, se você quebra uma aliança, você também passa por problemas e passa por dificuldades. Então nós temos que tomar cuidado nas alianças que nós fazemos. Você vai se lembrar da história. O exemplo de Josué com os gibeonitas é muito claro quanto a isso. Os irmãos se lembram. Os gibeonitas eram um povo ali da região que seria conquistada por Israel, pelos filhos de Israel. Mas eles, vendo aquilo que estava acontecendo nas cidades em volta, eles usaram ali de um artifício, e fizeram como se fossem pessoas vindas de uma terra longínqua e distante, que ouviram falar do poder do Deus de Israel e queriam fazer uma aliança com Josué. E Josué, sem consultar a Deus, sem buscar direção, fez aliança com os gibeonitas. Quando na verdade os gibeonitas eram um povo que dali a pouco seria destruído e conquistado também por eles, pelo menos deveria ser. Mas Josué e os filhos de Israel fizeram aliança com os gibeonitas, e quando os reis ali de volta souberam que os gibeonitas fizeram aliança com Israel, eles foram contra o povo de Gibeão. E aí o povo de Gibeão vem e clama por Josué: olha, nós temos aliança, e nós estamos sendo aqui oprimidos agora e ameaçados pelos reis aqui de volta, e nós precisamos que vocês venham nos ajudar. E aí o que aconteceu? Josué e o exército de Israel tiveram que entrar numa guerra que não era deles. E quando nós fazemos aliança sem saber o que nós estamos fazendo, nós compramos guerras que não são nossas. Amém, igreja? Você entende isso?
Você demanda tempo, você demanda recurso, energia, para lutar uma guerra que não é sua. Lutar as nossas guerras já não são fáceis. Agora você começar a lutar guerras de pessoas, que você não deveria estar lutando, mas você tem que lutar, porque afinal de contas você fez uma aliança. Então preste atenção, o que o Espírito Santo do Senhor está nos ensinando, nesse primeiro dia de janeiro de 2025, é para que tomemos cuidado, não é para que você não tenha aliança, não é para que você não faça aliança, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, se tivermos aliança, que esta aliança seja com alguém, ou com pessoas, cujo coração estão alinhados com o coração de Deus, assim como o meu e o teu coração devem estar alinhados com a vontade de Deus. Você está entendendo isso? Eu poderia, irmãos, me estender aqui muito mais a respeito de aliança, mas eu não quero ser indelicado, porque você acaba entrando numa área aí que às vezes você acaba ferindo pessoas e não é esse o meu propósito. Mas nós sabemos de muitas lágrimas, muitos choros, muita tristeza que existe dentro de muitas casas por conta de alianças que não deveriam ter acontecido. Amém? Vamos adiante, vamos adiante. Estamos falando aqui de cuidados, que nós devemos ter neste ano de 2025, um ano de desafios e de conquistas, de oportunidades para todos nós. Estamos já caminhando para o final. Precisamos, além de dominar a cobiça, precisamos, além de tomar cuidado com as alianças, precisamos também ajustar o foco. Aquilo que nós estamos vendo, a forma como nós estamos vendo. Ajustar o foco. A forma como vemos as coisas influenciam diretamente as nossas decisões e os nossos comportamentos. A forma como vemos as coisas, influenciam diretamente, conforme o pastor colocou aqui, as nossas decisões e os nossos comportamentos. Preste atenção. Não é exatamente o que vemos, mas a forma como vemos. E nós usamos aí como exemplo, quando Moisés manda os espias, os 12 espias, para espiar a terra de Israel. Você conhece bem a história, 40 dias depois, aqueles 12 voltam, 10 voltam e entregam um relatório, dizendo, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, é tudo aquilo que Deus falou, mas a terra tem gigantes, tem homens poderosos, fortes demais, e nós não vamos poder conquistar. Outros 2, eram 12, 10 traz esse relatório, outros 2, Josué e Caleb, diz, não, é isso mesmo, a terra é boa, tem gigantes, é verdade, são homens fortes e poderosos, mas se o nosso Deus se agradar de nós e estiver conosco, a vitória é nossa. Amém, irmãos? Então você veja bem, todos os 12 viram a mesma coisa. Então a questão não é o que você vê, a questão é a forma como você vê. Tem pessoas que olham para uma situação e veem ali um desafio e uma oportunidade para vencer e conquistar. Outros olham para a mesma situação e veem aquilo ali como um impedimento. Para mim não dá. É o mesmo problema, é a mesma dificuldade, é a mesma situação, que para uns é apenas uma questão de desafio para lutar e vencer, e outros é uma questão de se acovardar, se amedrontar, e perder a oportunidade de conquistar, simplesmente porque houve um desafio. Então nós temos que ajustar o nosso foco. Aquilo que está ali na nossa frente, conforme diz a palavra de Deus, se o Senhor for conosco, nós vamos passar por cima em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós já acabamos de dizer aqui, irmãos, que os desafios fazem parte do processo. Quem não estiver disposto a passar pelo processo, não pode viver o propósito. Então não olhe para as dificuldades, para os problemas, como sendo barreiras intransponíveis. Não, se o Senhor é contigo, se você está alinhado com a vontade de Deus, se aquilo está dentro do propósito de Deus, se não existe ali nenhum sentimento de cobiça em relação àquilo, se tudo está ajustado de acordo com a vontade de Deus, é apenas um desafio.
que tem que ser enfrentado, e será vencido e derrotado, e nós vamos conquistar no nome do Senhor Jesus. Então ajuste o foco, não é? Provérbios capítulo 23, versículo 7, tem um versículo que eu gosto muito, e eu já tenho citado ele aqui muitas vezes. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Lembra dos espias? Os 10 que trouxeram aquele relatório negativo disseram para Moisés: olha, nós somos que nem gafanhoto, desse tamanhozinho assim, na presença deles. Não é? Por quê? Porque eles se enxergaram assim. Se você conseguir se enxergar como um vencedor, você será um vencedor. Se você se enxergar como um derrotado, você vai ser derrotado, não tem o que fazer. Amém, irmãos? Não tem como fazer um derrotado se enxergar vencedor. Se ele próprio se enxerga derrotado, quem que vai pôr no coração dele e na cabeça dele que ele é vencedor? Mas aquele que se posiciona como um vencedor, na força do Senhor, ele é vitorioso. Amém, irmãos? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, também tem 2 versículos que os irmãos conhecem, vamos ler. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. A candeia do corpo são os olhos. É a forma como nós vemos que nós vamos ser iluminados ou vivermos uma vida de trevas. Amém, igreja? Então ajuste o foco, Passa a enxergar com olhos da fé. Aquilo que nós falamos lá no início. O povo de Deus não anda por circunstâncias, não anda por vistas, por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, mas nós somos guiados pela fé, porque aquilo que se vê com os olhos naturais são transitórios, são passageiros. O que enxergamos pela fé é eterno. Amém? Caminhamos para o final desta mensagem, mais uma vez dizendo o seguinte: o que esperar então de 2025? 2025 será mais um ano de desafios e oportunidades. Se não olharmos para as circunstâncias, mas agirmos com fé, se dominarmos a cobiça, se tomarmos cuidado com as alianças, se ajustarmos o foco, derrubaremos muralhas e venceremos gigantes e conquistaremos a terra, porque esta terra que passamos a possuir é terra de montes e vales, ou seja, de desafios e oportunidades, mas os olhos do Senhor estarão sobre ela desde o início até ao fim do ano. Por isso profetizamos 2025, o ano do céu aberto. Que Deus te abençoe, aplauda o Senhor, que esta palavra fique no teu coração. Amém, igreja? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero agora, junto com você, fazermos a primeira oração para o nosso projeto de vida. Eu quero perguntar, porventura tem alguém entre nós que você não tem este folheto, folheto da campanha Projeto de Vida? Se tiver alguém que não tem, só dá um sinal. Se você deseja receber este folheto, se você deseja receber este folheto, é só você dar um sinal e alguém vai chegar até você. Neste folheto, se você ainda não fez, nós temos pessoas lá em cima, nós temos pessoas lá na galeria que estão sem o folheto da campanha. Neste folheto você deve registrar, você deve escrever, qual é o teu projeto, alinhado com a vontade de Deus, conforme já dissemos, e você vai estar trazendo este folheto durante as 4 noites da campanha, a contar de hoje. A campanha serão apenas em 4 noites. Em cada uma das noites nós estaremos apresentando o projeto diante de Deus e abençoando o trimestre correspondente. Hoje é a primeira noite da campanha, nós vamos abençoar os meses de janeiro, fevereiro e março.
Nós vamos declarar, né, que se o Senhor nos der vida, se nós vivermos cada um desses meses, eles serão para nós meses de vitória, meses de conquista, no nome do Senhor Jesus. Amém? No domingo será o segundo dia da nossa campanha, estaremos profetizando sobre o segundo trimestre deste ano. Se você não tem o folheto da campanha, mas certamente você tem propósito no teu coração, você tem projeto, não é? Para este ano de 2025, você coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você profetize bênção para a tua vida, profetize bênção para a tua casa, você profetize bênção para a tua família, você profetize bênção para os meses de janeiro, fevereiro e março, que é o propósito da noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e eu compartilhei com a tua igreja, Senhor, nesta que é hoje a primeira noite da nossa campanha, Projeto de Vida para o ano de 2025. Ó Deus, o ano do céu aberto, o ano, querido Deus, de desafios e oportunidades. Pai, onde nós apresentamos a Ti, Senhor, nesta noite, o nosso projeto de vida para o ano de 2025. Projeto este, ó Pai, que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Ó Deus, que esperamos estar alinhados com a Tua vontade, alinhados, querido Deus, com o Teu querer, no santo e glorioso nome de Jesus. Oro, meu Deus, não apenas por mim, Senhor, oro, meu Deus, não apenas pela minha casa, pela minha família, mas como sacerdote do Deus eterno, eu oro pelo Teu povo, eu oro pela Tua igreja, oro pelos Teus filhos que estão aqui conosco nesta noite, oro, querido Deus, por aqueles que não puderam estar presentes nesta noite, oro, meu Deus, por este Teu filho, por esta Tua filha que está neste culto através da nossa live. Pai, que todos aqueles cujos corações, Senhor, tenham um projeto de vida para este ano, que o Senhor estenda favoravelmente as Tuas mãos, que o Senhor possa verdadeiramente alinhar, querido Deus, com o coração de cada um de nós, os Teus filhos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, que nós possamos chegar ao final deste ano de 2025, testificando, testemunhando, contando, ó Deus, as bênçãos, as maravilhas que o Senhor certamente vai operar, Senhor, neste ano, na vida de cada um de nós, meu Deus, na família de cada um dos Teus filhos, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, e segundo o propósito do nosso coração, nós apresentamos diante de Ti e abençoamos o primeiro trimestre deste ano, Senhor. Se nós vivermos, ó Pai, se o Senhor nos der a graça de vivermos os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, eu proclamo, Senhor, eu profetizo, Senhor, que serão meses de bênçãos para a minha vida, serão meses de bênção para a minha casa, serão meses de bênção para a minha família, serão meses de bênçãos, querido Deus, para a casa dos Teus filhos, para a vida dos Teus filhos, para a família dos Teus filhos, Pai. Janeiro, fevereiro e março de 2025 serão meses de bênçãos para a Tua igreja, meses, querido Deus, do derramar do Teu Espírito Santo, meses, querido Deus, em que os céus estarão abertos, Senhor, em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, meses de alegria, Senhor, meses de abundância, Senhor, meses de colheita de almas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, e como servo do Senhor, tomando do poder e da autoridade que há no nome de Jesus, nós também declaramos que tudo aquilo que Satanás e seus demônios tenham planejado contra as nossas vidas, contra a nossa casa, a nossa família, contra a família do Teu povo, Senhor, contra os projetos dos Teus filhos, tudo aquilo que Satanás e seus demônios tenham tramado contra a Tua igreja, para serem executados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, nós estamos quebrando agora, nós estamos anulando agora, nós estamos colocando por terra agora toda a força do mal, todo o poder do inimigo. Nós estamos agora pela fé derrubando muralhas, nós estamos agora pela fé derrubando gigantes, Senhor, e declarando, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua bênção e a Tua graça sobre o Teu povo nesse primeiro trimestre de 2025, juntamente com o nosso projeto de vida, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja?
Janeiro, fevereiro e março já está debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. Bênção para a tua vida. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.